Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes desses animais desgraçados aqui, vomitando lixo em todas as direções, é um inferno, assim, uma gente inacreditavelmente pobre, patética, medíocre e covarde, né? Estão cometendo crime aqui todo dia, eu não consigo nenhum advogado para me livrar desse lixo de gente e poder seguir a minha vida aí. Enfim, enquanto isso eu vou fazendo o que eles não meteram a patinha imunda para destruir ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma postagem, tá? De um pesquisador chamado Alberto Carlos Almeida, tá? Ele fez essa postagem no X, né? Lá no Twitter, e ela foi compartilhada no Instagram, ponderando lá sobre um eventual equívoco da Dilma, tá? Que já aconteceu há bastante tempo aí, mas que pode ser a explicação para a existência do Arthur Lira e para a existência aí dessa bizarrice que a gente está vivendo no Brasil hoje também no Congresso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então o tema do vídeo de hoje é esse aí: Dilma, Arthur Lira, o ovo do ornitorrinco e o ponto cego do Brasil, tá? Porque isso pode explicar inclusive coisas mais amplas, tá? Enfim, então pessoal, antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aí, que também não é exatamente novo, né? Publiquei no final do ano e estou aturando a sabotagem desses animaizinhos aqui, que não estou conseguindo vender o livro por culpa desses bandidos desgraçados. Então vou fazendo aqui o trabalho civilizado de divulgar o livro, divulgar o WhatsApp e continuar procurando as instâncias jurídicas para me livrar desse verme e dessa gente patética que só tem dinheiro, tá? Então é isso aí, pessoal. Quem quiser entrar em contato é só falar. E aí, então, eu vou ler para vocês também rapidinho aqui a postagem que eu fiz no Facebook, lá no Instagram e no WhatsApp, que é um resuminho, né? Para poder mostrar o que eu quero dizer aqui no vídeo de hoje, tá? Então, hoje vamos pensar sobre um enigma. O ovo da serpente que gerou o vampirismo do Arthur Lira e de seus comparsas teria sido gerado sem querer pela ex-presidente Dilma Rousseff? E mais, esse ovo, que é uma espécie de ornitorrinco simbólico, teria mesmo uma serpente lá dentro? Ou seria um ovo vazio de conteúdo, um ovo que carrega em seu desrecheio o ponto cego até hoje insolúvel do Brasil? O esboço de mais esse dilema a gente vai tentar fazer hoje aqui, ou pelo menos uma parte dele, né? Então, por que eu estou falando de ovo vazio, né? Porque não havia nem serpente ali, não se tratava de alguma figura ou de algum ser humano ou de alguma atitude ou atividade ou criação de alguma coisa que gerasse algo ruim necessariamente. Porém, esse ovo esbarrou no dilema que é o Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Mais uma vez a partir de uma postagem do Alberto Carlos Almeida, que é autor desse livro aqui, A Cabeça do Brasileiro, que é um livro já de 2007, tá? E aí, antes ainda de falar da postagem dele, vale só um comentário, porque a postagem dele é uma postagem interessante, uma postagem que aponta ali para certos problemas que a direita brasileira tem apresentado aí nos últimos anos, porém tem alguns pontos que ele fica na superfície, vocês vão ver quando a gente comentar aqui, e para além disso, ele tem uma perspectiva aqui, né, nesse livro, não sei se ainda é a mesma, né, até hoje, porque já se passaram aí, enfim, né, mais de 15 anos, que é meio à direita, tá? Então, por exemplo, né, ele fala aqui na página 177, ele diz, né, o nome do capítulo é justamente o seguinte: o brasileiro ama o Estado, né? E aí ele diz: que político defende a privatização da Petrobras ou do Banco do Brasil? A resposta é simples: nenhum. Isso em 2007, né? Porque a gente tinha ali o governo Lula funcionando muito bem, mas na verdade sempre teve gente defendendo a privatização da Petrobras, sempre teve, né? Enfim. E aí ele justifica mas os defensores desse argumento esquecem que nos dias atuais, 2007, a gerência das estatais se tornou profissional e muitos de seus preços, é o caso dos derivados do petróleo, estão submetidos ao mercado global. Hoje a gente sabe que isso é uma balela, né? Se deixar na mão do tal mercado global, a gasolina vai a R$10, R$11, né? Porque tem uma questão também, parte da economia da Petrobras está vinculada a alguns preços internacionais. Porém, a gestão da política de preços é do governo, né? Tanto é que o Lula, quando voltou,
uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o PPI do petróleo, que é a política de preço da direita brasileira vinculada ao mercado externo, né? Então, isso é uma visão equivocada. E aí ele continua, tá? Haverá quem diga que o desenvolvimento do Brasil depende do controle estatal do petróleo e do sistema bancário. Nada mais falso quando se constata que a Microsoft, esta sim a mais estratégica de todas as empresas mundiais, é privada e nem por isso o desenvolvimento dos Estados Unidos ou de qualquer outro país está em risco. E se o Google fosse estatal? E aí ele continua, né, dizendo que, enfim, mas isso aqui já é uma visão extremamente equivocada. Não sei se é a visão dele até hoje, né? Por vários motivos. Primeiro, que o Google é uma empresa privada, mas não nasceu, toda a tecnologia que gerou o Google foi financiada e foi, durante muito tempo, pelo Estado dos Estados Unidos. Então, quer dizer, né, o mercado é isso aí, né? Quando se trata dessas questões muito grandes, que ninguém tem dinheiro para investir, o mercado funciona assim, ele deixa o Estado investir com dinheiro público do contribuinte, aí depois entra para ganhar o lucro, né? Para além disso, a internet, o cara que inventou essa internet que a gente usa hoje, que é o www, que é um cara chamado Tim Berners-Lee, ele não patenteou. Aquilo ali não tem dono, né? Ou seja, não é nem privado, na verdade é público, né? Porque não tem dono. Então, de que tipo de realidade ele está falando aqui, né? Estranho isso. Bom, e aí ele diz, né, que a Microsoft é privada, né? E nem por isso o desenvolvimento dos Estados Unidos ou de qualquer outro país está em risco. Vamos ver que não é bem assim. O Ciro Gomes pondera um argumento contrário aqui, tá? No livro dele. Na página, cadê aqui? Nas páginas 154 e 155, ele diz: o neoliberalismo apresenta o discurso pronto acusando os impostos e a burocracia pelo desperdício desses talentos e energia inovadora. Ele está falando do empreendedorismo, né? Mas, na verdade, eles estão sendo desperdiçados pela falta de financiamento. Em outras palavras, pelas taxas de juros reais ao consumidor e investidor mais altas do mundo, que são as taxas do Campos Neto, as taxas do Banco Central, aspas, independente ou desindependente, né, para usar aqui uma riqueza do Manuel de Barros para ler isso aí de maneira mais inteligente, né? É um Banco Central desindependente, né? E aí continua aqui falando e tal e finaliza, né? Isso elimina também qualquer possibilidade de se desenvolver à base de uma cultura de venture capital no Brasil. Esse tipo de financiamento é que dá seguimento ao surgimento de empresas revolucionárias como a Apple e a Microsoft, que só foram possíveis pelo prévio investimento de longo prazo do Estado norte-americano, principalmente na indústria militar. Quer dizer, isso, né, é uma coisa que você estudar história, você pesca isso, né? Como é que eles foram para a Lua? Como é que eles fizeram todo esse desenvolvimento, corrida espacial, através do Estado, da NASA, que é uma instituição pública, né? Então, que papo é esse, né, de que a empresa é privada e nem por isso o quê? A Vale do Rio Doce foi privatizada, destruíram 2 cidades, né? O Eduardo Leite privatizou a gestão do Rio Grande do Sul, botou o Estado metade abaixo d'água. Então, que papo é esse de que o mercado resolve tudo e o brasileiro ama o Estado é ineficiente, blá, 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 quer dizer, sabe? Isso é um negócio inacreditável, mas enfim. Vamos então para a postagem que ele colocou agora lá no Twitter e que foi compartilhada aqui no Instagram, tá? Porque aí tem a ver com a questão da Dilma, tá? E também com essa figura bizarra que é o Arthur Lira aí, que a gente está aturando hoje. E não é isso aqui não é uma mera crítica à existência da direita ou das bancadas, etc e tal. É uma crítica ao vampirismo da direita brasileira, que, quer dizer, o cara faz um discurso para poder retomar ali os trabalhos na Câmara e começa a sugerir que o Congresso tenha acesso ao orçamento. Quer dizer, mas por que ele está fazendo isso? Isso aqui provavelmente nasce aqui, nesse ponto que ele está apontando aqui. Vamos lá. Ele diz: deterioração do processo legislativo. Tá? Antes de Dilma, os deputados e senadores apresentavam emendas que eram pagas desde que votassem a favor do governo. Não havia crise, os governos conseguiam apoio do legislativo para quase tudo. Dilma não gostava dessa barganha, nem dos políticos, e deixou de pagar as emendas mesmo para quem votasse a favor do governo.
Política é interação. Diante disso, os deputados tiveram a ideia de impor legalmente o pagamento das emendas. Parênteses, isso aqui a gente já está vendo, eu tenho acompanhado aí algumas coisas tipo CPI do MST e CPI de outras coisas ali. O que os bolsominions, porque como eu tenho dito aqui também, esses bolsominions, essa galerinha aí, tipo Ricardo Salles, tipo Kim Kataguiri, tipo Carla Zambelli, tipo Bia Kicis, e, enfim, o próprio Bolsonaro, etc e tal, eles são retardatários da política. Então, quer dizer, é gente que, naquela época das manifestações lá de 2013, 2014 contra Dilma, assim, era uma galera que até aquele momento ficava dizendo político não presta, político é tudo igual, política é uma porcaria, e etc, bababá, política é tudo ladrão, né? E esses generalismos que a gente escuta desde sempre, né? E de repente, caramba, tem manifestação, vamos lá, e todo mundo, né, enfim, lotando as ruas sem saber o que estava fazendo ali. E aí começa a questão é que naquele momento, eu já fiz vídeo aqui também sobre isso, as manifestações estavam sendo apropriadas pela narrativa da direita tradicional. E esses retardatários que estavam ali, né, no oba-oba do vamos reclamar, vamos quebrar tudo e tal, começaram, obviamente, a aderir ao discurso dominante, que já era o discurso de apropriação, de retirada da pauta das manifestações, da pauta original das manifestações, que era o transporte público, portanto uma pauta de esquerda, para pautas genéricas e completamente desconectadas de reflexão, tipo combate à corrupção e etc e tal, né? Então, quer dizer, e aí essa galera foi dando origem aos pouquinhos a esses grupos bolsonaristas que a gente vê hoje aí, né? A questão é que, como eles são retardatários, eles falam um monte de bosta, estão o tempo todo, né? Enfim, e são ignorantes mesmo, né? Um exemplo só, para a gente parar aqui nesse exemplo e voltar para a reflexão dele aqui. O Ricardo Salles fez uma pergunta lá para o Stedley, né, na CPI do MST. Vem cá, tem alguma experiência fora daqui, né, igual a de vocês aí na Europa, enfim, né? E aí, por que não existe nenhuma experiência tipo essa lá fora e tal? E aí o Stedley, né, matou ali a charada, falou, porque eles já fizeram a reforma agrária lá há muito tempo, né? E aí o que os bolsominions fazem com isso? Eles compreendem a necessidade de fazer reforma agrária? Eles compreendem a necessidade de pensar mais profundamente a questão? Não. O que eles fazem? Eles entendem que, existe uma... E aí, né, para além disso, antes de finalizar o argumento, para além disso, teve também aquela fala daquele professor da UNB que deu uma jantada naquela, né, bolsominion lá, que eu nem lembro o nome dela, que era uma conservadorinha lá, meio bizarra, e aí ele, citando o Otávio Paz, jantou ela, falou, isso está na lei, filho, está na lei isso aí. A lei diz o esbulho, né, possessório, um negócio assim, que é a Constituição permite isso aí, né, o MST está dentro da Constituição. Então o que essa gente faz depois disso tudo aí? Eles aprendem, eles absorvem uma ideia de país, eles compreendem a necessidade de fazer reforma agrária? Porra nenhuma. O que eles fazem? Vão criar uma lei para acabar com essa porra. E criaram uma lei para poder agora penalizar o MST, para modificar a lei a favor deles, a favor dos ricos, a favor do atraso do país. Certo? Então vamos lá. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Quer dizer, diante disso, a Dilma começou a se incomodar com aquilo, falou, olha só, né, por que eu tenho que ficar barganhando votos? Isso aqui é uma discussão de projeto, né? Então, elimina isso aí, para de pagar isso aí, porque isso aqui é uma barganha, não é correto fazer isso, né? A questão é que esse é o ponto cego do Brasil, esse é o ovo de ornitorrinco, né? Você vai tentar fazer alguma coisa ali que seja para ampliar o papel do Estado, para botar o Estado em funcionamento da maneira correta, a direita brasileira sabota. Então o que eles fizeram? Diante disso, os deputados tiveram a ideia de impor legalmente o pagamento de emendas. Exatamente o que os bolsominions atuais fizeram com relação a essa lei aí envolvendo o MST, né? Bom, e aí ele diz, o inferno começou aí, né? Temer conhecia e respeitava o legislativo, que não quer dizer também muita coisa, né? Porque o Temer respeitava o legislativo, mas fez um monte de lambança também. Bolsonaro não respeitava o legislativo e não conhecia, né? Era um retardatário, né? Assim que assumiu, começou a fazer loucuras que possibilitavam abrir impeachment contra ele.
Aliás, ele conhecia isso bem, pois estava na Câmara quando Dilma foi afastada, né? Fez inclusive aquele discurso bizarro lá defendendo um torturador. Com medo de ter o mesmo destino, Bolsonaro permitiu a existência de um grande volume de emendas secretas. Lewandowski as ilegalizou assim que Lula assumiu. No mesmo dia, Lira transferiu esses recursos para as emendas impositivas dos deputados. Resultado, eles tinham 16 milhões por ano em 2021 e passaram para 39 milhões em 2023. E esses 16 milhões vocês vão ver que já era muito mais do que na Dilma, tá? Ou seja, cada deputado tem por ano em torno de 39 milhões de reais em emendas impositivas para gastar junto a seus eleitores, e no caso dos senadores esse número é de em torno de 69 milhões, certo? Com isso, deputados e senadores passaram a depender muito pouco do Poder Executivo, que apenas pode atrasar a liberação das emendas. Dois não políticos, Dilma e Bolsonaro, em sua interação com os políticos, nos levaram a isso. Isso aqui é questionável, mas enfim, né? Vamos continuar aqui. Outros processos contribuíram para a deterioração. Com uma Câmara poderosa, Arthur Lira destinou para cada estado 400 milhões de emendas de bancada. Eu vou corrigir aqui, né? Não é como uma Câmara poderosa, é como uma Câmara de direita, né? Mas majoritariamente de direita, portanto, ali, ó, enfim, afável a qualquer tipo de lambança que ele fizer, né? Porque se a gente, inclusive, for fazer a pesquisa, né? Enfim, né? Em praticamente todos os projetos, a direita vota a favor dessas bizarrices aqui e a esquerda vota contra, salvo, de repente, o Lula, o PT, por conta da bizarrice da governabilidade, né? Enfim, e aí tem 11 estados, tem 8 deputados federais, um tem 9, somando-se a 3 senadores. Isso significa que os parlamentares desses estados têm per capita quase 37 milhões em emendas de bancada. Essa não é uma boa explicação, ainda que os números estejam corretos, porque a questão está no fato de ser maioria de direita, né? Não por acaso, Lira foi o presidente da Câmara reeleito com a maior votação da história. Os deputados são eternamente gratos a ele. Lira resolveu a vida política e financeira de cada um deles. Podem ter certeza que se houvesse uma Câmara de maioria de esquerda, o PT não apoiaria o Lula, o Arthur Lira, certo? Isso é importante de dizer, né? Mas vamos lá. Isso permitiu que Lira ficasse ainda mais poderoso. Atualmente, os deputados entram no plenário da Câmara e não sabem qual é a pauta de votação. Lira a define na hora em que todos estão reunidos. É o oposto do que seria um processo democrático. Quer dizer, a Câmara, o Congresso Nacional está sequestrado por uma quadrilha de chantagistas misturados com um bando de retardatários ali, massa de manobra, enfim, né, muito fácil, e uma outra parcelinha ali de crentes, enfim, né, da prosperidade. Quer dizer, ou o eleitor entende isso, ou a gente não vai avançar nunca, né? Ninguém contestará Lira, ele continua, né? Pois todos são gratos a ele. Isso aí também não é verdade, porque existem contestações o tempo todo ali ao Lira, vindas especialmente de deputados do PSOL, mas também você acompanha as postagens da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Faria, de outras figuras aqui do PT, estão todo dia criticando o Arthur Lira ali, né? Enfim, além disso, as proposições legislativas são apresentadas repletas de jabutis, assuntos que nada têm a ver com a proposição a ser votada, mas que vão escondidos dentro dela. Muitas vezes para maquiar, né? Para poder a grana entrar e eles poderem usar do jeito que quiserem, porque está escrito ali na nota de rodapé, da nota de rodapé, da nota de rodapé, né? Eu estou para fazer um vídeo aqui também sobre uma dessas leis aí, que é um negócio inacreditável, tá? Enfim, ao mesmo tempo, para finalizar aqui, tá? O país se polarizou. Deputados não dependem do Poder Executivo para ter recursos e passaram a lidar com seus respectivos eleitorados mais polarizados e decididos em quem votar. Com isso, a avaliação do governo federal passou a variar pouco. Ou seja, mesmo que a economia melhore, o eleitorado não muda muito sua avaliação de Lula, o que seria um incentivo para que os deputados votassem com o governo. Então, vamos lá, pessoal. Aonde está aqui o ponto cego da coisa, o ovo do ornitorrinco, etc e tal, né? Esse ovo é de ornitorrinco e não de serpente, por quê? Porque a Dilma teve uma intenção ali correta, ou seja, de aspas, né? A palavra moralizar, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar aqui, né, porque eu ainda não pensei a respeito. Digamos, ela decidiu moralizar o processo, ou seja, né, eu estou aqui discutindo
projetos para o país, eu não vou ficar, né, enfim, barganhando emenda com o deputado, porque isso não é o trabalho correto. A questão é que essa atitude dela chega na cabeça do Arthur Lira, ou enfim, na época não era Arthur Lira, mas de gente como Arthur Lira, com um impedimento para ganhar mais dinheiro e para ganhar mais poder nos seus currais eleitorais. O que eles fazem para poder reagir a isso? Eles respondem com contra-ataques de uma contra-legislação ali lá dentro, porque eles são legislativo, né, para poder tentar continuar ganhando esse dinheiro cada vez mais. E vamos ver que eles ganharam muito mais. Tá? Vamos ver aqui agora. Ó. Duas noticiazinhas rápidas aqui. Primeira, só para sublinhar o que ele falou aqui, notícia do dia 24 de março de 2011, da revista Veja. Tá? Dilma promete manter parte das emendas parlamentares. Governo está prestes a cancelar 60 bilhões de reais em restos a pagar. Base reclama que a medida atingiria principalmente emendas não executadas. Quando eles chamam de base é o quê? É aquela galerinha que o pessoal hoje chama de centrão, mas que são, na verdade, os políticos de direita que perdem a eleição, que não participam do segundo turno, etc. e tal, mas que ficam ali meio que barganhando cargos para poder justamente devolver isso nas votações do Congresso. Ó, beleza, ganhei um cargo aqui, ganhei um ministério, vou devolver isso aqui na votação do Congresso, certo? Isso é a tal da base, né? Que não é base porcaria nenhuma, é um bando de oportunistas de direita que está ali só para ganhar dinheiro, enfim, né? Então vamos lá, já tem provocação aqui desse animalzinho aqui de fora que estão monitorando minha casa aqui, vomitando baixo nível ali fora, que é um lixo de gente assim inacreditável. Mas vamos lá, e aí a Dilma, enfim, né, teve essa atitude aqui, né? O que mais aqui, né? E aí seriam 60 bilhões, etc e tal. Eu não vou continuar lendo a matéria da revista Veja, porque eles classificam aqui porque é uma revista de direita, né? Então eles classificam aqui como gastança, né? Ela está tentando acabar com a gastança, porque para a direita brasileira tudo que está no Estado é gastança, vide esse comentário aqui do livro, né? do cara, e enfim, vide menos quando eles estão lá dentro do Estado, aí eles querem mais e mais dinheiro, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Para a gente finalizar aqui, tá? Para a gente completar esse raciocínio, vamos pular do ano de 2011, que foi quando a Dilma começou a tentar acabar com isso aí, para o ano de 2021, 10 anos depois. Então vamos lá. Matéria do UOL. Tá? Durante o governo de Jair Bolsonaro, sem partido, a média anual de emendas de relator aprovadas pelo Congresso é 4 vezes maior que é observada na gestão de Michel Temer e 5 vezes maior que na era Dilma Rousseff, certo? Por envolver um controle de emendas que não aparece no site de transparência do governo e do Congresso, não comparece porque o Bolsonaro, enfim, essa gente tirou, né, a divulgação da transparência ali. Então, mas apenas em trocas de ofício entre ministérios e parlamentares, o caso ficou conhecido como orçamento paralelo, certo? A compra de muitas máquinas agrícolas com as verbas ainda fez o sistema ser apelidado de tratoraço. Levantamento da consultoria de orçamento da Câmara em resposta a pedido do UOL por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que na gestão do atual presidente, na época Bolsonaro, certo? Isso aqui é 2021, os congressistas apresentaram 20,7 bilhões de reais em emendas de relator por ano, em média, tá? Já considerada a inflação do período. No governo Temer, de 16 a 18, foram 4,8 bilhões, repetindo Bolsonaro, 20 bilhões de média. Governo Temer, 4,8 de média. Na gestão de Dilma, entre 2011 e 2015, foram 3,8 bilhões em média por ano. Tá? Isso porque a Dilma acabou no último ano, 2015, ali, aumentando esse valor também, para tentar se salvar do impeachment, porque senão o valor seria até menor. Tá? Então vamos lá, para completar aqui, tá? O mecanismo é utilizado para distribuir verba entre parlamentares, mas o nome do político só aparece em ofícios trocados entre o Legislativo e a Esplanada, um controle paralelo aos portais de transparência do governo e à lei orçamentária. Então tá aqui, tem os valores aqui, né? Enfim, vou deixar o link para vocês aí. E no governo, em 2020, o Bolsonaro distribuiu 28 bilhões de reais em emenda, né? O recorde anterior era de 2015, do último ano da Dilma,
quando ela tentou ali se salvar do impeachment, que ela distribuiu 5,9. Ele distribuiu 28 bilhões em 2020 e 29 em 2021, tá? Então, quer dizer, né, de onde vem isso aqui? Qual é o contexto aqui? É exatamente o tal ovo do ornitorrinco, né, que é também o ponto cego, quer dizer, o Brasil é esse país complicado, né? Já falei para vocês desse livro aqui que eu ainda não consegui terminar de ler, que é o Ovo da Serpente, tá? Da Consuelo Diegues. Parte da ideia desse vídeo surgiu aqui, tá? Isso aí também é uma espécie de carta roubada do Brasil, né? Tá aqui o conto do Edgar Allan Poe, né? Porque isso aí tá na cara, isso tá na cara. É só parar para ver, é só parar para estudar, parar para observar, né? Enfim, que você começa a desenhar isso melhor. Os números mostram isso, né? Quer dizer, as emendas do relator, que são essas emendas de orçamento secreto, que o próprio orçamento secreto, a criação do orçamento secreto, a retirada de cena do portal da transparência, e aí os mecanismos de fiscalização vão todos, né, para o inferno. E aí depois o Bolsonaro perde a eleição, o Lula faz um encontro com o Macron lá na Amazônia, e o general Mourão diz que isso é entreguismo. Quer dizer, essa gente, assim, se cair de 4 não levanta mais. Então esse tipo de posicionamento do general Mourão, que não vai vir de um José Serra da vida, não vai vir de um neoliberal das antigas, né, que são malandrinhos, né, bico de siri, isso aí é a obra escancarada que a gente está vendo no Brasil de hoje. Que é esse ponto cego, essa contradição gritante de tudo que que esses retardatários defendem, eles defendem o contrário do que eles fizeram, né? Então é preciso denunciar isso o tempo todo, porque essa é a direita brasileira, certo? Então, para finalizar, né, não vai dar tempo de falar de tudo aqui, eu separei alguns livros que falam aqui sobre o jeitinho brasileiro, tá aqui, né, O que faz o Brasil Brasil, do Roberto da Mata, tá? Esse livro aqui também, do Pedro Rodrigues Neto, A Culpa é do Jeitinho Brasileiro, tá? Já para deixar essas dicas aí para vocês. E também a discussão do Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que entra nesse contexto aí também, só que a gente tem que reler isso a partir de tudo que a gente já aprendeu até hoje, né? Porque esse livro aqui é da década, se não me engano, da década de 40, tá? Mas enfim, tá aqui, né, o Homem Cordial, certo? E, para finalizar, o trabalho aqui do Peter Sloterdijk, que é o Crítica da Razão Cínica, porque parte dessa atualização da discussão do Homem Cordial está aqui, né? Por que a direita brasileira esconde bem isso, especialmente a direita tradicional? Porque hoje está disfarçada de cosmopolita, de individualista, né? Como se não existisse o resto. Não pode ter viés ideológico, né? Por quê? Porque o exercício do individualismo para eles não é viés ideológico, é a única coisa que há. E eles vendem isso, todo mundo acredita, ou parte das pessoas acredita, e aí eles conseguem, enfim, sustentar essa farsa inesgotável que é o comportamento da direita brasileira, especialmente no Estado, tá? Então, como resolver isso? Não existe outra forma de resolver isso senão votando melhor. Enquanto as pessoas não entenderem esse processo aqui, essa lógica e assim, comparações básicas de números, né? A gente vai continuar tendo um Congresso de maioria de direita, porque não dá para ficar também desenhando a coisa na superfície, sem dar os nomes, porque o Congresso é poderoso, né? Não, o Congresso é de direita, né? E é por isso que essas coisas acontecem. Então é importante nomear a coisa e dizer o que está acontecendo e o eleitor entender isso para votar melhor nas eleições. Senão, isso não vai acabar nunca, certo? Porque esse é um traço praticamente de essência da direita brasileira. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala aí no próximo vídeo, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.